Olá a todos, meu nome é Wanderson e neste canal eu ensino você a resolver problemas práticos usando programação e ferramentas de software. Nesse vídeo, que é uma sequência do vídeo do curso que eu estou fazendo Django do zero, eu vou fazer uma apresentação teórica, nesse caso, de introdução a frameworks e ao próprio Django, tá? Então, se você quiser saber mais, você vai poder olhar o vídeo anterior, que eu apresento como que vai ser o curso, né, os requisitos que você vai precisar. Mas se você já tem vontade de sair do zero no Django, tem vontade de aprender, né, com pouco ou nenhuma experiência, você vai conseguir criar uma aplicação Django, tudo bem? Então, se você curte isso, você quer mais disso, então já curte, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula. Então, vamos lá? Vamos codar? Então, galera, aqui, né, dando sequência à nossa segunda aula aqui, né, eu não vou ficar colocando número primeiro, segundo e terceiro, mas vai ter uma playlist, tá, específica. Então, o objetivo de hoje aqui é eu trabalhar com vocês alguns conceitos básicos aqui, né, iniciais sobre o Django, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tá gravando certinho. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma apresentação aqui, falar algumas coisas, alguns conceitos, algumas coisas são conceitos iniciais, tá? E nada muito técnico, nada muito avançado, é mais conceitos mesmo, tá? Para você já começar a sair do zero e entender algumas coisas, como o Django funciona, algumas estruturas. Então, eu vou falar de Web Frameworks e Django. Bora lá. Então, o que é um framework na programação, né? É muito comum a gente falar de framework isso, framework aquilo. Então, framework, na verdade, ele geralmente uma reunião, assim, né? É um conjunto, né? Um conjunto que a gente fala de bibliotecas e tal, que são organizadas, são estruturadas de forma que você vai usar ela como uma caixa, né? Um esqueleto, uma forma de você trabalhar os seus projetos de software. Então você pega alguma coisa, você parte de um ponto de partida, é como se fosse um chassi. Vamos pensar num carro, como se fosse um chassi de um carro. Aí você quer fazer um carro de determinado modelo, você tem aquele chassi que você faz a base ali e constrói com base em mais detalhes, você constrói a partir daquilo, né? Um ponto de partida ali, como se fosse, talvez poderia falar como um alicerce e tal. E esse framework, na verdade, o que ele traz? Ele traz ali embarcado, né? Encapsulado ali, como se fosse encaixado, né? Dentro de uma caixa, na verdade, coisas muito complexas, tá? Igual um motor, né? Nessa analogia que eu tô fazendo do carro. Se você vai construir um carro a partir de um determinado chassi, ele vai ser equipado com um motor. Esse motor, ele tem certas coisas ali, vai ter uma complexidade ali dentro que você não conhece, tá? Mas ele tá ali para você usar. Você sabe que você tem que conectar ele, que você tem que colocar ele na roda, vai ter ali umas saídas, algumas coisas, umas entradas, umas saídas específicas e você vai conseguir desenvolver, né, um carro ali se você já tem essas peças, né? Então, o framework ali é essa base que vai te dar uma agilidade no desenvolvimento, tá? E ele te ajuda muito nisso, né? Então, a gente tem vários exemplos aí, né? De frameworks de programação. Um deles, bem famoso, é o tal do Bootstrap, né? Que é um framework CSS. Que ele te ajuda você a criar sites responsivos e tal, né? Do zero ali, com uma facilidade muito grande, né? Mesmo se você domina pouco, que é o meu caso, domino pouco CSS, né, e HTML, não domino com a profundidade que eu gostaria, ele facilita muito a construção de interfaces ali bonitas, responsivas e tal. Tá? Desde que você entenda, né, como que ele funciona, estude, você vai conseguir sair ali bem com o framework. Então é muito usado, né? Muito usado, as empresas usam porque agiliza e tudo mais. E eu recomendo muito usar, tá? Porque você foca no problema, tá? Você foca no problema usando o framework. Qual a vantagem que você tem? Né? Você tem uma série de vantagens. A principal vantagem é que você já traz o que é principal já vem pronto, tá? Então, uma parte inicial ali que você às vezes precisa pensar quando você vai programar, precisa pensar, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo na programação? Onde que eu coloco o arquivo, né? Como que eu estruturo? Então, isso já vem pronto, ele já vem meio que modelado ali, uma ideia, uma filosofia de como que você deve programar e você segue aquilo. Desde que você siga bem essa filosofia, você vai conseguir acelerar muito o seu desenvolvimento, tá? Você consegue acelerar, produzir rápido, com qualidade, tá?
e consegue fazer rápido e pode fazer tipo uma programação em série. Inclusive, esses frameworks que agilizam também essa parte toda de onda de no-code, né? O próprio Django, ele tem como você desenvolver com pouco código, né? Não é exatamente low code, mas você pode usar menos código do que você usaria, né? Porque ele já traz muita coisa pronta. Mas essa ideia toda de no code, low code, é graças ao uso intenso de frameworks, porque ali por trás tem frameworks que faz todo o trabalho, né? O trabalho duro ali, o trabalho pesado. Você fica ali só com a parte das regras de negócio, com a parte de organizar aquilo ali, né? Então, tem muita vantagem, tá? Então, por isso que tá todo mundo usando aí, a gente usa até sem saber, tá? E qual que é as desvantagens, tá? As desvantagens maior é que vai direcionar o estilo e a forma de você implementar, tá? Você tem que seguir um determinado padrão, você tem que estudar aquele padrão, ver como ele funciona, e você tem que procurar seguir aquela padronização do seu framework que você está trabalhando. Porque senão você vai virar uma bagunça, tá? Se você não segue e tal, vai virar uma bagunça, vai gerar problema. Então você tem que ter essa noção. Você vai direcionar esse estilo, é uma desvantagem, porque você tem que aprender para usar. Desvantagem que ele tem muitas convenções e configurações que vai sobrepor a criatividade. Então, pessoas que gostam de criar, programador que é muito inventivo, quer escovar os bits, quer muito detalhe ali, muita coisa, isso te limita um pouco, de certa forma, te limita, né? Ao mesmo tempo que ele te dá uma base para você começar, você fica meio que ali dentro daquela base e você tem que seguir aquela base. Obviamente você sempre pode aumentar ali, você pode aplicar sua criatividade em cima, mas desde que você estude essa base bem, tá? E de framework para framework vai variar essa questão de limitação ou não, tá? Outra coisa importante ali de desvantagem, o desenvolvedor tem que conhecer bem como que ele funciona, tem que estudar, tem que saber os fundamentos, tem que aplicar aquela filosofia ali, tá? E igual eu citei agora há pouco, ele pode te limitar em determinadas necessidades que você tenha, tá? Isso por quê? Porque tem vários tipos de framework. Tem uns frameworks que são mais avançados, que é o caso do Django, que ele traz muita coisa, mas às vezes determinado detalhe, ou a forma que ele implementa, às vezes não vai ter um desempenho que vai te atender determinado cenário e tal, e ele vai te limitar. Mas ele vai te acelerar muito o desenvolvimento, tá? Então tem umas desvantagens aí, mas eu prefiro focar nas vantagens, tá? Eu gosto muito de framework e sou apaixonado. Sou desenvolvedor Drupal também, né? E Drupal também é fantástico, né? É um framework de gerenciamento de conteúdo fantástico também, para você desenvolver em cima daquela plataforma, tá? Porque te dá robustez, te dá toda uma série de coisas que eu falei lá das vantagens do Django, né? Mas vamos falar mais aqui ainda hoje. Então vamos lá. Então, para a gente alinhar aqui, o que seria como é que a gente poderia diferenciar mais ou menos, assim, a grosso modo, tá, pessoal? Aí a questão de biblioteca, framework e solução. Então, biblioteca aqui, eu gosto de usar bastante essa analogia do Lego, porque biblioteca é como se você tivesse umas pecinhas, assim, mais soltas, tá? Uma biblioteca ali, né, uma coisa, né, um trecho de código, alguma coisa que você usa. Essas bibliotecas elas podem ser grandes, né? Então eu tenho uma biblioteca de peças de Lego, né? Vamos supor aqui. E aí com essas bibliotecas de peças de Lego eu posso fazer peças maiores, posso combinar. Então basicamente seria um framework que teria mais ou menos essa analogia, tá? Seria um conjunto de peças, uns blocos maiores, tá? Igual, por exemplo, aqueles muro. Eu gosto de dar analogia tipo aqueles muro de chapa, né? Chapa chapa pré-moldado, né? Dependendo de onde você mora, não existe isso, mas existe algumas regiões do Brasil que tem aquele muro, que é uma chapa assim, ele já vem pronto. Então você constrói um muro muito rapidinho, com 4 chapas você constrói um muro ali de uma altura de mais de 1,5 m, né? Você coloca ali, coloca muito rápido. Então esse seria um framework, né? Ele já traz ali pronto o principal, né? Seria um framework. E a solução em si é o que você vai fazer com aquilo. É as suas regras de negócio que você vai colocar em cima daquelas peças maiores, né? Aqueles blocos maiores ali, né? Aquela plataforma. E aí você consegue resolver efetivamente problemas. Que este é o objetivo final, tá, pessoal? O objetivo final é você resolver um problema prático, um problema real, tá? Então, para isso que existe esses ferramental todos, tá? Então, você pode combinar ali desde as bibliotecas nativas ali da linguagem, né? A linguagem tem muitas bibliotecas nativas. Você pode já partir de um ponto mais à frente do framework, que é o caso aqui nosso. E aí o objetivo seu é sempre chegar ali na solução, é resolver um problema prático, agregar algum valor, né? Então você tem que ter essa noção boa
que o que vai te trazer retorno de fato é essa parte aqui, resolver o problema, tá? Então vamos lá. Com relação a frameworks web, tá? Então a gente tem várias formas de estruturar esses frameworks são estruturados de várias formas, na verdade. Mesmo quando a gente desenvolve do zero, a gente tem que desenvolver usando algum padrão, alguma arquitetura. E é muito comum essa arquitetura aqui que chama MVC, tá? Que é um acrônimo aí, né? Quer dizer, uma sigla para Model, View e Controller. Então ele separa ali de forma lógica em camadas, tá? Ele separa responsabilidades por camadas. Então fica mais fácil de entender. Isso é separado justamente para a gente poder entender melhor, né? Então aqui eu tenho uma camada de modelo de dados, uma camada ali que trabalha com a visualização, né? Geralmente é assim que se expressa, né? Tem várias variações aqui do MVC. E tem um controller ali que varia como se fosse a ligação entre, que seria uma camada intermediária, que liga dados e a parte de apresentação, né, desses dados, tá? Então essa divisão ali, né, de camadas facilita você desenvolver, mas essas camadas elas trabalham intrinsecamente, elas trabalham juntas, tá, em conjuntos. Elas são independentes para quê? Para você poder programar elas de forma independente. Então, por isso que tem essa noção de back, front, né, uma pessoa trabalhando no front-end, uma pessoa trabalhando no back-end de forma especializada. Mas essas camadas, elas se combinam, tem como elas se combinar, tá? E uma grande vantagem que tem de você trabalhar também nessa arquitetura, né, nessa estrutura, é que você tem um alto grau de aproveitamento. Então, você consegue integrar ali equipes, né? Você reaproveita muita coisa e você consegue integrar as equipes, cada uma trabalhando numa camada, e você consegue desenvolver muito rápido as coisas, tá? De forma que você tem uma linguagem padrão, todo mundo entende, todo mundo sabe o que está fazendo, então você tem que ter essa noção de camadas, tá? Então você vai ter sempre essas camadas aí, camada de dados, uma camada de apresentação, uma camada que faz ali a intermediação entre essas duas, tá? Quando tem uma requisição, né? Chega uma requisição lá no navegador, né? No caso do aplicativo web, chega uma requisição, ele vai pegar e vai definir ali para quem que vai, se tiver que interagir com dados, vai interagir com dados e depois ele leva uma resposta que seria essa apresentação aqui, tá? Então vamos continuar aqui, a gente tem mais coisa para falar, né? Aqui do MVC conceitual. Então aqui tem uma figura que ilustra bem como que funciona, né, esse conceito aí de arquitetura MVC, que é você ter você tem uma URL ali, né, um link, né, um caminho, né, um endereço, né, exatamente, que no programa aqui, na programação, quando a gente está desenvolvendo, a gente chama de rota internamente, né, uma rota é um caminho, determina ali o que vai ser feito, né, onde você quer chegar, né? Essa rota dá essa noção. Onde você quer chegar, o que você quer. Quando você acessa uma determinada rota, você vai ter esse controller que faz justamente esse meio de campo, né? E faz a comunicação entre modelo e view. Então, se tiver a parte de dados, ele vai geralmente ele vai consultar ali, vai consumir esse modelo, né? Esse modelo de dados, vai acessar um determinado banco de dados, né? Uma camada aqui mais baixa, né? Geralmente isso aqui é bem transparente nessa parte. Você faz, você programa, ele já interage automaticamente com o banco de dados. E aí, feito disso, ele faz uma cola aqui, junta tudo, né? Junto o que precisa, produz a resposta e tal, e devolve como resposta aqui na parte de visualização, né? Então a view vai lá para a tela, né? Para a tela ou para outro programa, né? Que se estiver trabalhando programas, né? Se não for web, você pode estar devolvendo a resposta para um outro programa. Um programa constando no programa, né? Um programa, uma conversa em programas. Então ele vai devolver ali a resposta, tá? Então a resposta aqui no caso do web é no navegador ali de internet. Então a gente parte agora para o Django, né? Que é esse Django, ele é um framework avançado. Ele trabalha em camadas também, né? Ele é full stack, ele é open source, então ele serve para você programar aí sem pagar licenças e tal, né? Código aberto, você pode modificar e tal. Ele é feito em Python e ele é avançadíssimo. Ele tem um alto nível, um alto grau ali de implementação. Ele traz as coisas muito preparadas. Essa plataforma inicial ali, tudo que é importante já vem pronto, tá? Tudo que é o básico ali já vem pronto. Então você consegue acelerar muito. Então ele habilita você desenvolver coisas muito rápidas, né? Se você programa ali, se você entende o Django, você consegue construir muito rápido as coisas, o sistema, né? Com pouco código, inclusive, né? Basicamente aplicando as regras de negócio. Você modela o negócio, você vê o que você precisa resolver de problema e já começa fazendo, tá? O básico já vem pronto. No caso do Django, as camadas dele, ele trabalha com uma filosofia um pouco diferente. É mais questão de nomenclatura, tá? É um pouco diferente mesmo, mas é uma parte de nomenclatura. Ele chama de MVT.
que é Model View Template, tá? Quando você está usando ele para full stack. Se você está usando ele para só back-end, você não vai ter essa camada de template, tá? Você vai ter o model e o view só, que ele vai estar devolvendo lá a resposta para outro programa, por exemplo. Se é um back-end, ele está devolvendo ali para o seu front ali, né? Que pode estar em outra linguagem, igual eu citei lá no primeiro vídeo. Inclusive, se você não pegou o primeiro vídeo, depois que você vê isso aqui, você vê lá o primeiro vídeo de como que vai ser esse curso, né? Que na próxima aula a gente já vai estar fazendo a parte de preparação de ambiente e lá eu explico todos os requisitos que precisa, como que vai ser o curso e tal. Tem algumas informações importantes lá, tá? Eu recomendo que você volte lá. Vai estar na lista de Django do Zero, tá? Na playlist Django do Zero. Então, como é que funciona aqui, né? Esse esquema aqui, ó, como é que funciona o MVT do Django? Aqui um esquema, né? Uma estruturazinha esquemática aqui que chega uma requisição HTTP, uma requisição normal lá no navegador, no seu navegador. Essa requisição vai estar mapeada por uma determinada rota, que aqui no Django ele trata nesse arquivo que se chama URLs, que é uma lista ali que você tem de ações que meu sistema responde, né? O que ele responde ali? Ele chega, essas URLs ou essas rotas, né? Elas estão apontadas aqui, né? Estão direcionadas a uma determinada view, que no Django chama views, né? Tem esse arquivo de views. Essa view aqui, no caso do Django, ela que é como se fosse o controller lá daquele modelo conceitual que a gente viu agora há pouco. Então, ele vai pegar e vai fazer a comunicação ali entre o modelo de dados, né, que vai estar conectado aqui com um determinado banco de dados automaticamente. Se essa view precisar de dados, ela vai acessar aqui o meu arquivo que está em models, né, que é os modelos de dados, né, as regras de negócio também fica aqui, tá? As regras de negócio do Django fica tudo aqui. E preferencialmente aqui, né? E aí o que acontece? Ele vai devolver uma resposta. Então ele vai lá nos dados, pega os dados, né? Vou gerar lá uma lista de perguntas, né? Lá da enquete que a gente vai fazer. Vou pegar essa lista, busco lá no dado, leio ela, junto aqui tudo e renderizo um template. Ele renderiza esse template. Esse renderizar é tipo escrever esse template, montar ele, né? Essa renderização ele faz a montagem do template e devolve como resposta no formato de HTML, tá? Lá para o seu navegador. Então vai aparecer lá no seu navegador a lista lá bonitinha lá com o seu HTML, seu CSS. Então o Django funciona nesse esquema aqui. Então ele já traz pronto essa estrutura para você de arquivos, de formatos que você vai trabalhar e facilita bastante, tá? Você desenvolver, porque você não precisa pensar nessas coisas, né? Você já está pronto para você. É só você aplicar seguindo a filosofia do framework, tá? Que isso é muito importante em qualquer framework que você trabalha. Então, principais características do Django aqui que tem, né? Que eu sou fanático aqui pro Django, eu gosto muito dele. Por isso que eu estou fazendo esse curso para vocês. Você tem um desenvolvimento rápido de aplicações web, como todos os frameworks. Ele vai incluir uma base toda pronta para o sistema ali, tudo que você precisa já, autenticação, área administrativa, ele traz isso pronto. A parte de formulários, como que trabalha os formulários, como que vem as rotas, como que o sistema de template também, que ele junta tudo, né? Então, ele traz uma série de coisas implementadas, tá, para você. Os formulários, eles são meio que automáticos. Tem como você fazer formulários lá na mão, mas ele é automático. Por exemplo, você tem um modelo de dados, você tem lá uma tabela, né, uma estrutura de dados lá que guarda lá, por exemplo, vamos pensar um nome de pessoa, um caráter de pessoa. Então você sabe que esse caráter de pessoa lá tem um nome, tem um endereço e tal. Você tem já definido lá que os campos que você precisa. Então, no Django, ele já sabe, uma vez que você fala, meu modelo de dados é esse, então ele já sabe que tem aqueles campos, então ele consegue montar para você o formulário meio que automaticamente ali, ele cria esse formulário para você. Ele encurta esse caminho, né? Ele diminui esse caminho. Outra característica do Django que ele tem, que é o poderoso ORM que ele tem, né? Esse ORM, ele é justamente é uma sigla aqui para mapeamento, né, de objeto relacional, que ele faz a ligação com o banco de dados final. Então ele faz essa parte automaticamente para você, faz esse mapeamento. Então você define como é que é o seu modelo de dados, descreve ele e ele faz essa ligação para você de forma meio que automatizada ali, tá? Meio que automatizada. Você não tem que lidar direto com o banco de dados. Ele faz a camada do banco de dados para você de forma transparente. Você precisou mudar o banco de dados? Ele muda para você. Você muda e ele funciona, tá? Automaticamente. Então, uma das características que eu acho muito interessante do Django também é a robustez, né? Comprovada no tempo. Ele é bem antigo, tá? A versão inicial dele lá. Eu esqueci de falar isso na primeira aula e eu não lembro de cabeça, mas ele tem mais de
de 10 anos de estrada, que eu me lembro aqui, né? E assim, vale a pena apostar, né, em aprender Django por isso, né? Porque ele tem um roadmap lá, você começa a fazer hoje, o sistema não mudou amanhã, sabe? Então você tem uma garantia que você vai conseguir manter seu sistema, vai fazer ele evoluir e tal, sem grandes sobressaltos, tá? Sem grandes surpresas. Agora quebrou tudo, né? Agora a biblioteca XYZ lá do fulano lá que eu dei lá um install lá numa determinada biblioteca agora não funciona mais, tá? É claro que você tem que evitar usar a biblioteca de terceiros, mas o que for do Django, você vai ter essa garantia aqui, ó, de segurança e manutenibilidade, tá? Que é a capacidade de você dar manutenção naquela base de códigos, tá? No seu próprio código você dá manutenção, mas a base do código ali do framework, ele tem essa garantia. O Django também é portável, porque ele usa a linguagem Python, né? Então você pode rodar em vários dispositivos, várias versões, vários SOs, né? Vários equipamentos, até equipamentos ali meio que ali embarcado, né? No Raspberry Pi e outras coisas, você pode instalar Python e rodar, né? Então é bem legal, né? Para você fazer algumas ideias ali de coisas embarcadas, né? Com o Django, usando ele como, às vezes, como back-end só, né? Então é bem legal. Você faz bem rápido uma série de coisas. Ele tem uma característica agora que é nova, que não está aqui nessa lista, que eu queria comentar com vocês, que ele tem agora, ele está preparado nessa versão, a versão 4.2 que a gente vai trabalhar, ele está preparado para trabalhar de forma assíncrona, tá? Que é uma coisa que ele agregou, né? Para ele trabalhar com requisições assíncronas, né? Que isso é uma requisição hoje em dia aí do mercado, tá? Então ele consegue trabalhar até o banco de dados e tudo mais, as views, tem uma série de recursos para isso. A gente não vai entrar esses dados, esses exemplos avançados, tá? Mas é bom você saber. Na página lá do Django, tá? Nessa página aqui que tem esse link aqui, ó, quando você vai lá no overview e tal, ele tem aqui um site, ele tem lá, ele explica, né, como é que dá as vantagens que ele tem. E aqui tem alguns sites que está lá no próprio site do Django, alguns exemplos de sites que são feitos com Django, tá? Obviamente não quer dizer que toda a plataforma dessas empresas são feitas em Django, mas a base ali, né, é feita em Django. Então você tem coisas conhecidas aqui, ó, Instagram, né, o Pinterest, coisas assim, hoje em dia da atualidade, que você tem, né, você já ouviu falar, pelo menos alguma vez, você já ouviu falar desses aqui, né? A National Geographic aqui também é famosa, tá? Mas tem muita coisa que é feita em Django, tá? Muita base. Justamente porque as empresas, elas optam, né? Quando ela tem capacidade técnica, muitas optam por essa questão da robustez, tá? Da garantia de você ter uma coisa resistente ao tempo, tá? Que é o próprio Django. Você aprendeu hoje, você vai continuar usando, né? Não tem garantia lá de você ter uma empregabilidade, igual eu falei, o foco. Eu falei lá no primeiro vídeo que o foco não é transformar você em programador, mas você vai poder continuar usando essa ferramenta, né? Por um bom tempo, né? E evoluindo ela, né? Evoluindo o seu sistema junto com a base, tá? Princípios do Django, que seria aqui uma parte de filosofia, tá? O Django tem umas coisas que ele implementa isso de forma bem explícita, tá? Então, uma das coisas que ele tem é esse princípio aqui, ó. Keep it simple and stupid. Stupid, tá? Stupid. Acho que não sei se eu escrevi certo aqui, mas é stupid. O que significa isso? Isso é um princípio que foi... vai ter um link aqui para vocês estudar se vocês quiserem, ou pesquisar sobre isso. Que isso foi cunhado lá na parte de engenharia, tá? Esse KISS, né? Esse acrônimo aí KISS. Que é uma ideia de você manter as coisas o mais simples possível, justamente para você poder dar uma manutenção, para você mais fácil. Então, por exemplo, em projeto de engenharia, né? Em geral, coisa mecânica. Um exemplo que a gente tem claro disso aí é o famoso Fusca, né? O Fusca, né? O carro Fusca. Que ele é uma engenharia simples, né? Ele basicamente aplicou esse conceito, né? Então, assim, ele fica meio que inquebrável ou muito fácil de dar manutenção, né? Então, a ideia de você manter esse simples, né? Mantém simples e estúpido. Você mantém a coisa mais simples e mais estúpida possível. Para quê? Para ser fácil de você dar manutenção, para ser fácil de você trabalhar aquilo ali em cima. Então, ele usa muito esse princípio aqui, tá? Ele aplica isso muito. Outro princípio é esse DRY, que é o Don't Repeat Yourself. Então, assim, ele tenta
entregar para você as coisas, muitas coisas já prontas, pré-definidas, e que você não tem que ficar refazendo aquilo, tá, entendeu? Fazendo Ctrl+C, Ctrl+V no código. Então, não, ele já traz pronto e você não precisa ficar repetindo aquilo, porque já o que você precisa já está pronto. Então, simplesmente você meio que utiliza aquilo. Você não tem que ficar refazendo a roda, né, reinventando as coisas. Então, ele aplica muito esse princípio também, tá? Outro princípio que ele tem na filosofia dele, que é os models dele, a ideia dos models dele é que eles sejam models encorpados. O que seria isso? A parte de modelagem, a parte de models dele, que tem a ver com a modelagem de dados, mas ele tem a ver com a regra de negócio também, a ideia é que você deixe as regras de negócio dentro dos models. Então você precisa de coisas que faz parte do seu negócio, fica no models. E as views, que vai tratar a parte ali da camada de apresentação ali, elas têm que ser mais enxutas, tá? Então você não coloca a regra de negócio aqui. Por que tem essa ideia, né? Por que tem por trás dessa ideia de você ter models encorpados e views enxutas? É justamente que você consegue trocar a camada de visualização quando você quiser. E o model continua funcionando. Pensa na ideia de front-end e back-end. Então, o front, ele às vezes é mais dinâmico, é uma parte de apresentação ali que mostra pro cliente como que vai ficar a solução, e o back-end ele tem que ter uma robustez, ele tem que ter uma garantia de funcionamento ali das regras, de estar aplicando as regras. Então, essa ideia dessa filosofia é justamente, se você uma vez precisar trocar essa camada de apresentação, você troca. Então você pode usar o mesmo model, o seu mesmo back-end lá que tem as suas regras de negócio, com vários tipos de camadas de dados, né? Com um app nativo, pode estar consumindo essa parte, uma aplicação web, que é a que a gente vai desenvolver, a parte de templates HTML pode estar usando esse mesmo back-end, esses mesmos models, e outros que tiver por vir, né? Outro aplicativo, você pode expor aquilo ali como uma API para outras empresas, né? Consumir aquelas informações. Então, dentro das suas regras de negócio, obviamente, né? Aplicando. Então, por isso que aqui a ideia de ter esses models incorporados. Então, as regras de negócio vêm aqui dentro dos models, tá? Geralmente, na apresentação, a gente não coloca regra de negócio nenhuma, né? A regra de negócio seria tipo assim, eu tenho que... Quem pode se cadastrar aqui tem que ser maior de 18 anos. Dá uma regra bem simples, né? Essa regra, você não coloca ela na sua camada de visualização. Ela vai na sua camada mais baixa ali, né? Ou mais interna de models. Porque uma vez que você precisar mudar essa view, precisar modernizar essa camada aqui, a sua regra de negócio não mudou. Então, você não vai ter que reimplementar a regra de negócio. Você entendeu? Então, eu acho que vocês devem ter entendido aí, né? Me alonguei aqui na explicação, mas é importante essa parte do princípio. Então aqui, já estava aqui embaixo, né? Colocar o mínimo possível de lógica de negócio no template. O ideal é não colocar nenhuma regra de negócio, né? Nenhuma lógica de regra de negócio ali no template, tá? Vai tudo ali no models, tá? Ele tem a filosofia também de você tentar criar apps pequenos e reutilizáveis. Então, a ideia é que ele tem uma estrutura que você cria os seus aplicativos, você cria o projeto e ali dentro você tem vários apps pequenininhos reutilizáveis. Esses apps, o que são? São módulos, tá? São módulos Python independente. Então, a ideia por trás disso é você poder reutilizar. Igual, por exemplo, ele já tem um app interno lá de authentication, AUTH, lá, que é de autorização de usuários. Então, ele já traz isso e você reutiliza em todos os seus sistemas. Mas você pode ter coisas suas específicas que você pode reutilizar e plugar em outro projeto, tá? Automaticamente. Então, a ideia é que seja independente, tá? A gente não vai aplicar isso muito, mas é importante você saber dessa filosofia. Aqui agora eu tenho uma estrutura mínima aqui, né, de um projeto Django, como é que funciona, né? Como ele é um framework, então ele traz muita coisa pronta. Então ele tem um comando aqui que a gente vai usar bastante, tá, nas aulas, que é um comando administrativo, que você executa ele para fazer tarefas administrativas. É na linha de comando, você executa ele e ele gera para você. Então nesse caso aqui, ó, ele gerou a base do projeto, tá? Então ele tem essa sintaxe aqui, lá na aula a gente vai ver direitinho. E ele já gera esses arquivos, tá? Então ele já gera esses arquivos, são os arquivos mínimos, né? E que ele já traz lá, que vai comunicar com todo o framework, com toda a estrutura e conecta ali com tudo que já vem pronto, tá? Ele tem essa estrutura aqui que depois a gente vai detalhar melhor lá na aula, tá? Mas ele gera esses arquivos para você. Você executou esse comando, ele gera isso aqui tudo para você, gera a estrutura e os comandos. Inclusive esse arquivo aqui que é muito importante, ó, que é o manager.
que é o gerente aqui, é o gerenciador do seu projeto, tá? Então a gente usa isso aqui muito o tempo todo, tá? Esse manage.py. Ali dentro daquela estrutura você tem alguns arquivos, né, que mostra lá na imagem. Então, por exemplo, tem os settings, que é os arquivos de configuração do projeto. Então ali você faz conexão de banco de dados, habilita os apps que você quer usar, ativa ou desativa esses apps, configura idiomas, formatos de cache, de log, uma série de configurações todas do projeto é feito aqui dentro, tá? Tem um arquivo de URLs que, igual a gente passou no slide atrás falando que é o arquivo de rotas, né? Que aqui fica o mapeamento das rotas do sistema. Aqui é um arquivo de rotas geral do projeto, tá? Mas depois cada app tem seu próprio mapeamento de rotas. Tem esse manage aqui, que é o script que eu falei para vocês, né? É um script administrativo que ele serve justamente para você fazer a gestão do seu projeto. Então tem uma série de comandos que você executa com esse manage, tá? Na linha de comando mesmo. E ele faz ali uma série de tarefas administrativas ali, de banco de dados, de arquivos estáticos, de migração de dados, né? Uma série de coisas ali. E você pode criar também comandos para o seu próprio app também, né? Para o seu próprio projeto que fica dentro do seu app para poder executar ali tarefas rotinas, tá? Coisas administrativas do sistema. Isso aqui é muito poderoso, muito interessante e resolve muitos problemas. E aí agora a gente tem o conceito da estrutura do app, tá? Então você tem o projeto, aí você gera o app. Então tem aqui o comando específico para gerar o app, né? Também é o Django Admin. E ali dentro, esse app é a ideia desse módulo, tá? Como se fosse um módulo Python. E ali dentro, quando você executa, né? Você está dentro do projeto, você executa, e ele vai gerar também esse módulo para você, ó. Ele gerou aqui, ó, esse módulo aqui, produtos. Aqui tem um exemplo, produtos. Que ele gera para você esse app, e ali dentro que vai ficar tudo relacionado a produtos. Então, a ideia por trás disso é justamente você reutilizar, você poder reutilizar e você organizar de forma que fique fácil de você trabalhar por contexto, né? Então, por exemplo, aqui esse módulo, né, ou esse módulo Python aqui, esse app, né, app, o módulo Python, app no Django, é um Django app. E no Python ele é um módulo, tá? E aí ele tem uma funcionalidade, ele é independente dos demais. E aí a ideia é você separar isso por contexto. Então, por exemplo, você vai ter lá, num sistema grande, né, Enterprise ali, você vai ter vários módulos, vários apps, e cada um com suas responsabilidades. Então, por exemplo, aqui, um sistema geral aí, você poderia ter aqui, né, seguindo a linha aqui de produtos, né, um sistema grande lá, um sistema de vendas, ou de e-commerce, provavelmente você teria módulos, você teria um módulo de produtos, você teria um módulo de pedidos, né, para fazer todo o gerenciamento das vendas ali, né, tudo que for relacionado às vendas, você teria ali dentro. A parte de clientes, tudo relacionado a clientes, e assim sucessivamente, tá? Então, ele tem já essa organização, ele já traz essa ideia de organização para você. O que tem ali dentro do app, tá? De importante. Você tem um arquivo de models, que ele já gera automaticamente para você. Ele não gera o arquivo de URLs, mas depois a gente cria, né? As URLs seriam as rotas. Então esse arquivo aqui é onde você descreve ali como que vai ser o seu modelo de dados, tá? E as regras de negócio ali com os métodos que você vai implementar, né? Para quando você estiver usando esses modelos especificamente. Você tem um arquivo de views, que é justamente você implementar como vai ser suas respostas, né? Como que você vai receber uma requisição do navegador, como que vai ser essa resposta. Então, dentro dessa view que você implementa as respostas. Então, essas respostas, elas podem ter um formato ali, quando você está usando ele no formato full stack, é uma resposta em HTML, é um template que ele vai renderizar, mas você pode retornar outros tipos de resposta também. Você pode retornar o JSON, pode retornar um PDF, uma imagem, um vídeo, interagindo ou não com o seu modelo de dados, tá? Então, pode ter isso. Ali dentro também do app você tem a parte de migrations, tá? Uma pastinha migrations, onde ele vai fazer a gestão de toda a gestão e o versionamento de todos os modelos ali de dados, tá? Então, aqui dentro dessa pasta, ele faz uma preparação, quando você vai ter um processo, né, que ele faz para você, ele faz uma preparação desse modelo. O que é essa preparação desse modelo? Ele cria aqui uma estrutura para você poder recriar o seu banco de dados, tá? Basicamente, ele vai comunicar ali com a camada mais baixa ali do banco de dados. Ele faz isso de forma meio que automatizada e ele versiona isso de maneira que você consegue, tipo, evoluir os seus modelos, né? Você começa a ser um app simplesinho, né? E aí depois eu tenho lá um modelo, um cadastro de cliente. Tem só o nome e o endereço. Agora eu quero o telefone.
Aí você pode incluir isso depois e o Django já cuida disso para você. Ele já tem toda a forma de cuidar disso para você versionar, você evoluir o seu sistema, tá? Com o tempo, tá? Aumentando ele ali ou até desfazendo, tá? Se eu precisar voltar atrás, eu fiz uma migração ali, criei um modelo, criei um campo novo, só que deu errado, né? Eu quero desfazer, tem como você desfazer. Você elimina coisas também e você consegue evoluir seu sistema, seu aplicativo web ali de forma muito prática, usando os recursos do framework, tá? Então, pessoal, essa foi aqui a introdução, tá? Então eu quero que vocês escrevam aí abaixo aqui, né? Deixe suas dúvidas, tá? Aqui na seção de comentários, escreva o que você achou, o que você acha, o que você precisa. Envie suas sugestões também de tópicos, né? O que você gostaria que falasse sobre o Django, que eu posso fazer vídeos, se for coisa muito mais específica, que não vai ser coberto dentro do curso, eu posso fazer fora do curso, né? Do Django do zero. E a próxima aula vai ser de preparação de ambiente. Então aqui a gente já vai pôr a mão na massa, vou explicar o que você precisa instalar, como que você instala e tal. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Curte, compartilha, né? Vai estar tudo na lista do Django no Zero. Muito obrigado e até a próxima.